Boa noite, meus queridos irmãos. Eu os cumprimento nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria poder me dirigir a todos vocês da IPMS. Sempre temos nos encontrado na nossa reunião de oração, estudo da Palavra de Deus nas quartas-feiras. E nessa noite eu queria me dirigir aos queridos e amados irmãos. Inicialmente quero dizer que estou com saudade de todos os irmãos. As nossas famílias, né, estão reclusas em casa por uma questão de saúde, mas nós temos orado, intercedido pela vida de cada um de vocês, pelas vossas famílias, e eu também tenho tido um tempo muito abençoado com a minha família também, com Dorinha, com Rafaela, também em contato com Priscila, e a gente sempre tem orado, estado juntos, e o meu desejo é que todos vocês estejam bem, que muito em breve a gente possa se encontrar, né, para juntos podermos louvar o nome do nosso bom Deus. Queria compartilhar com os queridos irmãos uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Queria deixar um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso de número 22 para a nossa edificação. Diz assim o texto bíblico: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhes ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhes falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Que Deus aplique essa palavra, queridos irmãos, ao nosso coração nessa noite. Gostaria de orar nesse instante, pedindo ao Senhor que possa falar ao nosso coração através desse texto, que tem uma mensagem maravilhosa para cada um de nós. Oremos, amados irmãos. Senhor eterno e grandioso, nós estamos diante de Ti nessa noite, com o nosso coração agradecido. Obrigado, meu Deus, pelo imenso cuidado que o Senhor tem tido para com a vida de cada um de nós e para com as nossas famílias. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos do IPMS, que estão nos seus lares, ó Deus, reclusos neste momento, ó Deus, da pandemia, ó Deus, por orientação sanitária. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família. Ó Pai, que o cuidado do Senhor repouse sobre a vida de cada um de nós. Nos abençoa nessa noite, ó Deus, com esta palavra, que ela nos edifique, que ela nos desperte, que ela nos confronte. Ó Pai, que possamos melhor te servir a cada instante. Oramos, ó Deus, com o nosso coração agradecido. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de nessa noite poder compartilhar sobre esse texto que nos fala de um momento muito especial, onde Abraão, com muito amor por um povo que estava tão longe e tão distante de Deus,
e ali ele ora, ele intercede a Deus pela vida daquelas pessoas. Abraão, ele intercede por uma cidade inteiramente pecadora, que estava longe, estava distante de Deus, pelas suas atitudes, pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. É um texto que nos leva, nessa noite, a poder refletir um pouquinho sobre a ideia da oração intercessória. O mundo, meus queridos, que estamos vivendo, parece trazer atualmente muitas dúvidas e muita ansiedade, até medo no coração de muitas pessoas. O mundo está em crise de saúde e caminha para uma crise financeira. E as pessoas parecem estarem muito preocupadas, mesmo estando nos seus lares, há toda uma preocupação dos governos em como vai poder atender a todas essas famílias, ao mercado financeiro, ao trabalho das pessoas. Ainda o mundo não conseguiu enxergar também algo muito importante, que é a sua situação espiritual. As pessoas estão pensando em sair desta crise da saúde, mas parece que eles não olham um pouco para dentro de si, percebem o quanto eles também estão longe e distantes de Deus. Diante de tudo isso, o desafio é de orar neste momento. Nós, como igreja, devemos juntar as nossas forças, juntar os nossos lares em oração e clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia. A IPMS, mesmo no lar, deve interceder, juntamente com a sua família, por todas essas pessoas, por todas essas nações. Hoje nós acompanhamos através das notícias, né, que no Brasil, mais de 113 pessoas faleceram pelo Covid-19. Isso é algo que traz muita preocupação para nós, mas nós devemos orar, nós devemos interceder. E eu gostaria de, nessa noite, pensar juntamente com os irmãos sobre a importância da oração. Nem sempre é fácil lidar, meus queridos, com uma situação difícil. Talvez ainda muitos, eles não conseguiram ainda perceber o perigo que é invisível. Abraão sabia que o pecado estava destruindo a vida daquele povo. Por isso ele resolve orar a Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que o Senhor pudesse perdoar o pecado daquelas pessoas. Somos profundamente influenciados por uma situação. E às vezes, meus queridos, a crise ela se instala do nada. Né? Até bem pouco tempo, as pessoas jamais pensariam que a gente ia viver a nível mundial uma situação como essa. Temos a tendência de logo querer fugir ou querer ceder numa situação de dificuldade. Nem sempre as pessoas querem lutar para vencer, lutar para atravessar o deserto, para atravessar uma situação adversa. Nós devemos nos lembrar que em muitos momentos o povo de Deus viveu instantes muito difíceis. Lembra quando os espias foram ali examinar a terra prometida? Só 2 daquele grupo acreditaram que algo podia acontecer ali naquela situação. Meus amados, em nossa vida também as coisas às vezes querem tomar um rumo ruim, um rumo negativo. E diante de tudo que nós estamos vivendo, nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir a Ele muita graça. Mas nós, como igreja, temos uma missão, temos um compromisso de orar, de interceder e de também apresentar o Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que carecem do seu amor e da sua misericórdia. Sabemos que essa crise não é só uma crise de saúde, não é só uma crise humanitária, mas é uma crise também de pecado, onde as pessoas estão longe, onde as pessoas estão diante de Deus, onde o mundo tem cedido, tem quebrado muitos valores que são base para a sociedade, estão apáticas, estão distantes de Deus e não querem de forma nenhuma se render ao Senhor Jesus Cristo. E essas coisas acontecem para que as pessoas possam, de certo modo, também refletir sobre as suas próprias vidas. E a gente olha, meus queridos, nesse texto, que Abraão ele nos dá um grande exemplo de perseverança na oração, quando ali ele percebe toda aquela situação onde as pessoas estavam mergulhadas numa vida pecaminosa, longe e distantes de Deus, e ele
ora, ele intercede, ele coloca-se diante do Senhor como intercessor pela vida daquelas pessoas. Eu queria compartilhar um pouquinho nessa noite sobre a atitude de Abraão. Abraão, ele desenvolveu um diálogo com Deus. É interessante porque mesmo naquela crise, naquela luta, naquela dificuldade que ele percebia as pessoas longe, distantes de Deus, mas ele mantinha um elo de comunhão e de relacionamento com o Senhor, ele tinha um diálogo e ele foi ousado por amor àquelas pessoas. A oração, meus queridos, nos permite conversar com Deus, falar com Deus. A oração é poder esperar em Deus, de que Ele tudo pode. Abraão, ele queria ali que os justos fossem livres naquela situação de juízo. E ele pôde desenvolver um diálogo com Deus. Meus amados irmãos, através das nossas orações, nós também podemos fazer isso. Conversar com Deus, colocar diante de Deus toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo. Um segundo aspecto que a gente observa nesse texto é que Abraão, ele intercedeu pelos justos que habitavam ali em Sodoma. Ele nomeou em sua ótica que havia ali pelo menos 50 justos no meio de todas aquelas pessoas. Finalmente ele vai orando, ele vai conversando com Deus. Eu li o texto aqui nessa noite e por fim ele chega e pede por 10. Meus irmãos, a batalha ela é grande e nós não podemos desistir. Abraão, ele nos dá um grande exemplo de perseverança. Quem pertence a Cristo não se perderá. E nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus para nós, eu queria que você prestasse atenção, a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. E a Escritura nos diz lá no Salmo 139, de que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. De modo que nós devemos descansar o nosso coração na presença do Senhor. Mas nós não devemos ter uma atitude de indiferença para com o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos, meus amados irmãos, orar. Nós precisamos interceder. Nós devemos clamar pelo Brasil, clamar pela nossa cidade, clamar pelo mundo. Nesse exato momento, irmãos, muitas pessoas choram os seus mortos. Muitos não podem nem sepultá-los por essa pandemia, que é algo muito forte, muito violento. A América, a Europa, o mundo vive momentos difíceis. Só hoje no Brasil faleceram do Covid mais de 100 pessoas. Certamente há um luto em mais de 100 famílias que a gente nem consegue mensurar a dor que essas pessoas estão sentindo. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos orar, nós devemos interceder uns pelos outros. E Abraão aqui é interessante que ele intercede no meio de tanta dificuldade pelos justos. Meus amados irmãos, que a gente possa orar, que a gente possa interceder. A oração, ela muda situações, ela remove o obstáculo, ela cura vidas. Muito pode a oração dos justos em seus efeitos. É interessante que a oração, ela não muda a Deus, a oração muda a nós mesmos. Certa vez C.S. Lewis disse isso com muita propriedade, quando as pessoas estavam se referindo à enfermidade da sua esposa. Ele disse: a oração não muda a Deus, a oração muda a nós mesmos. Meus queridos irmãos, há N exemplos nas Sagradas Escrituras a respeito da oração. Eu acho que vocês lembram a oração sobre a vida de Pedro, quando ele estava ali encarcerado, e a igreja, Atos capítulo 12, narra para nós que a igreja fez incessante oração pela vida de Pedro, e o Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira soberana, abriu os portões daquela prisão, e Pedro saiu ali livremente e o Senhor o conduziu. Aquela reunião de oração, quando ele chega ali, aquela jovem Rode, ela não soube, ela ficou tão nervosa que não abriu a porta, e depois o povo para e Pedro pede silêncio e compartilha das maravilhas do Senhor naquela noite. A igreja, meus amados, estava em oração pela vida de Pedro, e o Senhor deu a ele um grande livramento. O Senhor edificou a igreja naquele momento. Meus amados irmãos, para Deus não há impossível, de modo que nós devemos orar, que nós devemos interceder. Lembra, meus amados irmãos, de Moisés, que orou para que Deus perdoasse o pecado do povo? Meus irmãos, ali foi uma oração cheia de compaixão, quando ele ora a ponto de dizer: Senhor, se não, risca o meu nome do livro. E o Senhor disse:
não riscarei o teu nome do livro, mas eu trarei juízo sobre todos aqueles que pecaram, todos aqueles que se afastaram da minha presença, que se afastaram dos meus caminhos. E a gente olha, irmãos, para essa situação que nós estamos vivendo, parece ser o juízo de Deus sobre muitas nações apáticas, incrédulas, que têm negado a Deus, que não têm ouvido a mensagem do Evangelho. Mas, irmãos, cabe a nós orar, cabe a nós interceder. Meus queridos irmãos, nós temos orado, nós temos intercedido. Meus queridos, nós devemos crer que o Senhor é poderoso para mudar situações, e nós temos a certeza de que o Senhor é muito maior do que esse vírus, de que o Senhor é poderoso para transformar vidas, para transformar corações, para tirar o mundo dessa situação, mas que o mundo, ao sair desta situação, eles possam refletir sobre a sua própria vida, arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Até nós, irmãos, como igreja, temos muitas lições a tirar de uma situação como essa que nós estamos vivendo, porque nós estamos reclusos nos nossos lares. O templo está lá, irmãos, o lugar onde a gente se encontrava semanalmente para orar, para adorar. Quantos e quantos irmãos, né? E eu sei que você sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque eu estou me dirigindo aqui nessa noite, nesta reunião da semana da quarta-feira, e eu disse tantas vezes ali que aqueles bancos, um lado inteiro, estava vazio, porque as pessoas não tinham tempo de estar na casa de Deus, e agora muitos estão em seus lares. Mas, meus queridos irmãos, quando sairmos dessa situação tão difícil, que a gente possa voltar à casa de Deus, que a gente possa ir ali render graças ao Senhor pelos livramentos, que a gente possa ir ali agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem abençoado a nossa vida, que a gente possa estar compartilhando isso com a nossa casa, com os nossos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e que muito em breve a gente possa estar no templo, a gente possa estar ali como igreja, como corpo de Cristo, nos envolvendo com o trabalho, desenvolvendo dons, desenvolvendo talentos, trabalhando ali para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Meus amados irmãos, quando o povo ora, Deus atende ao clamor, conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, meus amados, é boa, é agradável e é perfeita. Abraão, ele orou por 50 justos naquela cidade de Sodoma, e ao final ele intercede por 10. Meus amados, presta atenção, o que nós podemos fazer é orar, é interceder. A igreja orou e o Senhor soltou Pedro ali daquela prisão. Meus amados irmãos, este momento nos leva a orar por nós, a orar uns pelos outros, a orar por este mundo hostil, por esse mundo pecaminoso, e o Senhor é poderoso para perdoar o pecado dessas pessoas, o Senhor é poderoso para transformar esses corações, e nós, meus amados irmãos, como igreja de Cristo, nós devemos nos levantar numa profunda intercessão. A oração é uma prática espiritual profunda. A oração nos coloca na presença do Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7, nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Meus amados irmãos, que nós possamos nos envolver com o nosso Deus através das orações, que a gente possa chamar o nosso cônjuge, que a gente possa chamar os nossos filhos, que a gente possa se reunir ao redor da nossa mesa ou do nosso divã, e que ali juntos nós possamos orar, nós possamos interceder. A igreja, através dos nossos jovens, tem colocado todos os dias no nosso zap dos líderes os pedidos de oração diária. Meus amados irmãos, que a gente possa orar, que a gente possa interceder uns pelos outros. A Escritura nos ensina lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Meus irmãos, que possamos fazer isso. Há uma razão muito forte nesses dias para que a gente possa orar. É pedir ao Senhor misericórdia. Misericórdia por esse mundo que carece do amor, que carece da misericórdia de Deus. A gente tem visto aquelas pessoas que estão responsáveis pela vigilância sanitária, a gente vê o ministro, a gente vê os técnicos, a gente vê os prefeitos, os governadores, o presidente, todas as pessoas preocupadas com a situação que o Brasil está vivendo. Mas, queridos, que essas pessoas também tenham um coração quebrantado,
que o Senhor possa dar sabedoria a eles e que eles possam também se render aos pés de Cristo, que a gente possa orar pelos profissionais da saúde que estão ali nos hospitais, correndo o risco do contágio, mas que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los de todo o mal ali naquele lugar e que eles também possam reconhecer a grandeza, o poder e a soberania do Senhor. Meus amados, a oração leva o cristão ao reconhecimento da grandeza de Deus. Cristo verdadeiramente ele teve uma vida de oração. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando ele teve que tomar as decisões mais difíceis da sua vida, no caminho do Getsemane, na escolha dos discípulos, ali ele ensinava as multidões na beira do mar, na casa, na sinagoga, depois ele se dirigia ao monte, ele ia orar, ele ia buscar a presença do Pai. O Senhor Jesus Cristo ele não viveu aqui no seu ministério sem orar. Meus amados irmãos, nós aprendemos com Jesus de que nós devemos também ter uma vida de oração. Eu queria terminar essa pequena palavra devocional aqui nessa noite dizendo que orar é ter comunhão com Deus. Orar é algo, irmãos, muito importante e nós devemos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Através da oração a gente vê N exemplos nas Sagradas Escrituras de homens como nós, de carne e osso, que oraram e que o Senhor ouviu a sua oração. Lembra de Elias que orou e não choveu por 3 anos e 6 meses, depois ele orou e a chuva chegou de novo. Lembra de Elias que ele orou ali e venceu 450 profetas de Baal e o Senhor deu a ele grande vitória. Queridos irmãos, nós, como povo de Deus, podemos também orar e o Senhor é poderoso para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor, que a vontade de Deus possa se estabelecer na nossa vida, que a vontade de Deus possa se estabelecer na vida da igreja, que o Senhor possa tocar em muitos corações em meio a essa pandemia, esse momento que é inacreditável, que vai ficar para a história, todo esse momento que o mundo está vivendo, mas que o Senhor, pela sua graça, que o Senhor, pela sua misericórdia, possa poupar vidas, possa tocar em muitos corações, possa guardar a sua igreja, guardar o seu povo, guardar os missionários. A gente sabe que muitos irmãos nossos têm sofrido nos campos missionários, muitos líderes, muitos missionários têm enfrentado muitas lutas e muitas dificuldades. Que a gente possa orar por provisão de saúde, por provisão espiritual, por provisão material para o nosso povo, que as pessoas não fiquem desesperadas, que as pessoas não fiquem cabisbaixas, que as pessoas não fiquem tristes, mas que o Senhor possa trazer sobre eles ânimo, encorajamento e disposição para seguir essa jornada, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, e o Senhor Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. A Ele nessa noite, meus amados e queridos irmãos, toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor, na sua infinita graça e amor, nos abençoe, que muito em breve a gente possa se encontrar na nossa reunião da semana, que assim que a gente tiver a oportunidade e a liberação de voltar ao templo, que nós possamos juntos ter um grande momento de louvor, um grande momento de oração, um grande momento de adoração ao nosso Deus, juntos ali na nossa reunião da semana. Você que sempre era um frequentador da reunião da semana, meu amado irmão, continue orando, continue intercedendo. Você, meu querido irmão, que por uma razão ou por outra não ia para a reunião da semana, que você também possa orar na sua casa e que assim que tiver a oportunidade, que você possa também estar lá conosco, para que juntos possamos orar e intercedermos pelos outros. Que Deus nos abençoe, em nome do nosso bom Deus. Vamos orar? Senhor amado, nós te somos gratos pelo teu imenso cuidado para com as nossas vidas. Que o Senhor continue a boa obra que começou no coração de cada um de nós. Ó meu Deus, nos abençoa. Ó meu Deus, nos fortalece. Nesse momento tão difícil, meu Senhor, nos levanta como verdadeiros intercessores, assim como Abraão intercedeu por essa cidade tão hostil e pecaminosa como Sodoma. Ó Pai, que nós possamos interceder também por esse mundo hostil e pecaminoso, não só na nossa cidade, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que é objeto do amor e da misericórdia de Deus nesse instante. Ó meu Deus, abençoa as famílias que sofrem, abençoa as nações, abençoa o povo. Nós oramos e te agradecemos, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amados, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. E se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Queria trazer uma instrução aos irmãos
como a gente está impedido de poder estar lá na igreja, mas você pode, como membro da igreja, agora eu me dirijo aos membros da igreja, que você possa entregar os seus dízimos e as suas ofertas através da nossa conta digital. Você que tem um boletim da igreja, lá está a nossa conta, lá está o banco, que você possa fazer o seu depósito online, que Deus realmente possa abençoar grandemente a sua vida. E se você precisar que alguém vá à sua casa, o presbítero Almi, ele falou comigo esta semana, ele é o tesoureiro da igreja, juntamente com o presbítero Aderaldo. Ele se dispõe a poder ir à sua casa com muito cuidado, nesse momento do qual a gente não pode estar se deslocando, mas se você precisar que ele vá à sua casa fazer esse recolhimento do dízimo e da oferta, que você possa fazer um contato com ele, né? E ele poderá ir na sua casa. Amém? Que Deus abençoe, nos dê uma semana muito abençoada. Domingo, se Deus quiser, nós vamos também trazer uma mensagem através da NET, no nosso culto vespertino às 18 horas. Que Deus abençoe a você e a sua família.